Boa noite, sejam bem-vindos à palestra em casa da Federação Espírita Amazonense. Você que está ligado aqui no canal da Fé, seja muito bem-vindo. Nesses momentos em que nós nos encontramos distantes fisicamente, não é? Mas aproveitamos do uso da tecnologia para estarmos juntos, para levarmos ensinamentos da doutrina, as reflexões sobre como vivermos, experienciarmos a Boa Nova na Terra, os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Então sejam todos bem-vindos ao canal da Federação Espírita Amazonense. Primeiramente quero agradecer a Deus pela existência, compartilho com vocês a minha gratidão pela vida e aos amigos da Federação que nos confiaram essa tarefa de falar hoje de Allan Kardec e a codificação. É sempre com muita alegria que eu falo de Kardec. Eu gosto muito de falar da experiência de Kardec no mundo, junto com na codificação, né, no processo de codificação da doutrina espírita, porque para mim ele é um dos homens mais exemplares que já estiveram na Terra. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, quero convidá-los a uma breve prece, né, um breve momento de introspecção, que nós possamos, nesse momento, preparar os nossos corações para que essa palestra possa nos trazer reflexões necessárias à nossa existência, que Jesus nos abençoe, que a equipe espiritual amiga, os trabalhadores espirituais da Federação Espírita Amazonense possam emanar até os lares de todos vocês que assistem essa palestra nesse momento, a energia do amor e da paz, essa luz que emana da Federação a todos os lares, a todas as pessoas que buscam de uma casa espírita o auxílio e o amparo. Que Jesus nos abençoe e que eu possa, juntamente com a equipe espiritual, poder levar a todos a palavra de consolo e de esclarecimento, que é o compromisso maior da doutrina dos Espíritos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, amigos, irmãos, como disse no início, é sempre muita alegria poder falar de Kardec e da codificação, essa doutrina de luz que vem trazer ao mundo esse projeto de regeneração, né, que é a regeneração do ser humano, do espírito imortal. Um ser que foi criado simples, ignorante, e vai galgando os processos de evolução e vai encontrando o seu lugar no espaço, no universo infinito, através das experiências que nos são dadas pela reencarnação. E isso é uma proposta da doutrina espírita que conforta o nosso coração, não é? Então isso é muito bom nós refletirmos sobre isso. E a palestra hoje, para falar de Kardec, que 2 de outubro, é em homenagem à data de nascimento dele, que é 3 de outubro de 1804. Então, nesses anos aí que já se passaram da data de nascimento de Kardec, nós sempre viemos relembrar a importância dele, da sua missão, um homem que veio na Terra, cumpriu a sua missão, como nós vemos lá no livro Obras Póstumas. Em alguns momentos ele fica meio na dúvida, ele se sente meio pressionado pela própria sociedade, pelas suas limitações. Às vezes ele se vê também. É interessante nós vermos em Obras Póstumas o Kardec é assim uma pessoa, qualquer outro ser humano que tem dúvidas, que tem dificuldades. Então ele passa por algumas dificuldades, questiona os espíritos se ele realmente deveria seguir aquela missão, se ele teria condições. E os espíritos dizem para ele que ele tinha condições, sim, que foi dado aquela missão que foi dada para ele tinha condições de cumprir, mas também, por conta do nosso livre-arbítrio, também era dado a ele a oportunidade de desistir caso ele não quisesse seguir. Mas uma coisa ele poderia estar certo: se ele escolhesse não continuar o trabalho da codificação, outro espírito viria, outro espírito que estava também na Terra, seria escolhido para substituí-lo na missão. Ou seja, significa
que todos, há um planejamento divino onde todos seguem o caminho de sua missão, de seu trabalho, mas seguindo sempre essa lei da natureza que é o livre-arbítrio, que Deus sempre nos coloca nessa possibilidade de escolhermos. Mas o Kardec, ele não se chamava Kardec, né, antes da codificação, é o Hippolyte Léon Denisard Rivail, e ele então era educador. É bom sempre nós lembrarmos que às vezes as pessoas têm muita dúvida sobre se ele era médico, filósofo, cientista, professor. Ele era educador. Isso a maioria dos pensadores que escrevem sobre ele tratam sobre isso. Muitas vezes alguém fala que ele era médico, mas é porque ele estudou ciências naturais. E as ciências naturais eram as ciências que davam possibilidades aos médicos da época, né, de conhecerem os problemas, né, do ser humano, as dificuldades, as irregularidades orgânicas, ou seja, tudo que tinha a ver com a natureza humana, era possível de você aprender pela ciência das leis naturais. Então ele estudou também leis naturais, estudou filosofia. Ele também tinha uma grande tendência às questões filosóficas. Você vê nas obras dele, para quem estudou filosofia, vai encontrar vários pontos da filosofia antiga nas suas bases. Tanto que nós vamos ter também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocando lá Platão e Sócrates como um dos precursores do Espiritismo. Não? Ele tinha esse viés com a filosofia de muita proximidade, não é? Mas ele era realmente um educador, ele não era um teólogo, ele não era vinculado a nenhuma religião. Pelo contrário, ele tinha muita vontade de encontrar uma religião que desse as respostas que a humanidade sempre quis ter, como de onde viemos, para onde vamos depois da morte, o que acontece com o espírito quando morre, o que acontece com o ser humano depois que ele morre. Então ele tinha esse desejo de encontrar uma religião que tivesse essas respostas. E ele era vinculado também ao mesmerismo, que era a doutrina de Mesmer, que tratava as pessoas através do magnetismo, que ele traz para a doutrina espírita como o passe. Então, ele é convidado a conhecer os fenômenos das mesas girantes na época, e ele era muito cético, um grande intelectual na época, na França. Ele escreveu vários livros didáticos que faziam parte da escola francesa, das escolas de ensino médio, que hoje são consideradas ensino médio e ensino fundamental. Então, hoje, e aqui no Brasil, nós falamos assim, né? Mas na época dele, eu não sei exatamente como era denominado os ensinos, mas era essa escola mesmo, esse colegial, ensinava jovens, o livro dele era para jovens. Tanto que quando ele sai da escola, porque ele era adepto de um ensino laico, que abrangesse todos os princípios, todos os pensamentos religiosos da época, ou seja, Kardec era um homem extremamente espiritualista e trabalhava essa espiritualidade de acordo com as leis de Deus e não de acordo com as leis dos homens, criadas, estipuladas pelas religiões institucionais. E o que acontece? E nessa época em que ele era professor na França, ele estudou na escola de Pestalozzi, né? Ele com 16 anos, dizem que alguns historiadores, alguns biógrafos de Kardec, que aos 16 anos ele já era muito responsável e tomava conta da escola de Pestalozzi muitas vezes, quando Pestalozzi precisava viajar. Isso contam alguns biógrafos. Então ele se forma em professor. Então ele é um grande educador na França, um grande intelectual também. Mas quando a igreja vai e domina novamente o ensino na França, em que é preciso que a Igreja Católica ela tem o poder sobre as instituições educacionais, e aí Kardec se afasta da escola, porque ele não aceita, ele não concorda que seja feito como a igreja determina, mas ele queria um ensino realmente laico, onde as pessoas fossem livres para terem, a partir da espiritualidade, escolherem uma religião ou não. E aí ele ensina em casa, ele vai ensinar muitos jovens em casa. Acontece que de muitos caminhos que seguem a vida de Kardec,
ele chega a os fenômenos das mesas girantes. E ele muda todo esse fenômeno das mesas girantes, porque as mesas girantes no início ela era usada muito para frivolidades, para conversas, saber de interesses pessoais das pessoas que frequentavam. E aí, quando ele passa a fazer parte e ele entende que ali tinha um fenômeno inteligente por trás daquelas manifestações, ele começa a fazer perguntas sérias. E aí as pessoas começam a se afastar porque as reuniões, ou aquelas reuniões mesmo, que eles faziam com os que acontecia a manifestação dos espíritos, os fenômenos espirituais, elas deixam de ter esse caráter de frivolidade, de diversão, e ele passa então a ter um outro caráter, que era do conhecimento, da busca, da pesquisa. Ele começa a formular as perguntas. Eu até convido vocês a estudarem um pouco, conhecerem um pouco das revistas espíritas, onde na revista espírita ele conta como é que ele ia elaborando as perguntas sobre o Livro dos Espíritos. É muito interessante essa parte. E ele vai trabalhar essa questão das perguntas, espalhando isso, porque ele tem notícia de que esses fenômenos da mediunidade eles acontecem em vários locais, não só na França, mas em vários locais da Europa. E aí ele ele leva essas perguntas para outros lugares e ele começa a comparar e ver como que essas perguntas elas são respondidas de formas quase idênticas. É assim que ele vai formulando o Livro dos Espíritos. Então Kardec, ele era um homem de grande estatura moral e intelectual. Nenhuma biografia dele relata coisas diferentes que não nos leve a entender essa sua estatura moral e intelectual, um homem de grande valor, de grandes virtudes e de grande capacidade intelectual. Então ele traz para o mundo essa possibilidade de entendermos a vida, termos outro olhar para a vida. Porque quem conhece a doutrina espírita muda o seu olhar. Ele escreve isso na introdução do Livro dos Espíritos, que quando nós conhecemos a doutrina espírita é quando nós passamos a olhar do alto e começamos a ter outra visão do mundo. E isso é muito interessante, porque eu penso sempre assim: se eu não estiver vendo as coisas diferentes, se eu não estiver com esse olhar do alto, como propõe Kardec, então eu não estou entendendo a doutrina espírita. Concorda comigo? Porque se a doutrina propõe esse processo de renovação ou de uma interação nova com o mundo, de mudar a paisagem do mundo a partir do nosso olhar, hoje inclusive a física quântica trabalha isso, não é? Que o fenômeno ele aparece de acordo com o olhar do observador, e o Kardec ele traz isso para o espiritismo, mas nessa visão macro do mundo. É como se eu fosse subindo, e cada vez que nós subimos, nós vamos tendo um parâmetro diferente para ver o mundo, para ver os acontecimentos. Essa proposta do Allan Kardec é uma proposta renovadora ou inovadora, não é, para o ser humano no mundo. E ele, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele diz que o Espiritismo ele precisa ser entendido como essa proposta de renovação mesmo, de transformação, de progresso. Essa é a base da codificação, é trazer a lei do progresso para o mundo. Como diz o espírito Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, o progresso é a única fatalidade que existe. E isso sempre existiu. E o mais interessante também de ver em Kardec é que ele tem muito zelo em colocar na codificação essa questão de todas as leis naturais fazerem parte da doutrina espírita. Já observaram como isso é muito lindo? Nenhuma lei natural, nenhuma lei que passa por essas experiências da própria ciência, a física, nenhuma está fora da doutrina. Muitas coisas hoje são descobertas e que são colocadas, que nós fomos observar, estão aqui contidas no Livro dos Espíritos. Muitas coisas hoje que a ciência vem comprovar, nós espíritas que lemos, que estudamos a doutrina espírita, já sabemos que isso vem lá
do século XIX já se sabia dessas histórias, não é? Inclusive, tem um estudo de vários cientistas que se chama, acho que é Design Universal, alguma coisa assim, esqueci agora o nome, mas é um nome assim, bem interessante, mas vários cientistas se uniram para estudar o universo, vários cientistas de vários países, e ao estudar o universo, design inteligente, lembrei, minha memória ainda funciona de vez em quando. Então, design inteligente, você pode até pesquisar na internet que tem alguns vídeos sobre isso. Então, nesse design inteligente, vários cientistas de várias partes do mundo se uniram para estudar o universo, a origem de todas as coisas. E aí eles chegaram, isso agora no século XXI, início do século XXI, em várias pesquisas que eles fizeram, eles chegaram a uma conclusão, que Deus é uma inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Eu achei muito engraçado quando eu vi, eu até dei risada, porque como assim a ciência veio descobrir no século XXI que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas se o Allan Kardec já trouxe isso, os espíritos responderam isso para Kardec, quando Kardec perguntou o que é Deus. É a primeira questão, é a base da codificação, é a existência de Deus. Então vejo que nós espíritas, quando nós estudamos, quando nós procuramos ajustar essas leis do universo à nossa vida, interagir com ela, muitas coisas nós já podemos ter dado um passo à frente diante da própria ciência, que hoje vem comprovar situações que estão na codificação. Então, Kardec e a codificação é uma coisa, não é uma coisa só, porque o Kardec, ele não é ele é o codificador, então ele não é o dom da doutrina espírita, tanto que você dizer espírita kardecista não é um termo correto, porque a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos. Espírita kardecista foi um termo criado para as pesquisas que o IBGE faz em relação a saber quantas religiões tem, as denominações religiosas no Brasil. Então, o que acontece? Para saber como as outras doutrinas espiritualistas, como o candomblé, as religiões espiritualistas, como o próprio candomblé, a Umbanda, elas são espiritualistas também. Então, para separar essas doutrinas espiritualistas, colocou-se espírita kardecista. Mas para o espiritismo não é uma denominação correta. É só espírita, porque espírita é quem estuda e segue aquilo que o espiritismo propõe. Agora, existem outras doutrinas que são espiritualistas, que acreditam na vida após a morte também, vivem essa relação da interdependência com os espíritos, têm a comunicabilidade com os espíritos como um fenômeno natural das suas práticas também, assim como o espiritismo. Mas espírita é aquele que estuda as obras que foram codificadas por Kardec. Então, o codificador é aquele que reúne ensinos que já existem, organiza uma obra e sintetiza ela em várias obras, que é a conclusão da codificação. Ela está nas 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o que acontece aí? Que essas obras, elas juntas, elas formam esse Pentateuco, que é a codificação, onde está contida todos os preceitos da doutrina espírita. E Kardec, quando ele vê essas 5 obras, elas com todo esse volume de obras, ele, muito inteligente, como educador, grande educador que era, o que ele pensa? Que as pessoas, ao chegarem na doutrina espírita e verem que tinham todas aquelas obras para ler, eles não se animariam, né, para ler, para estudar aquelas obras. Então ele escreveu o livro O que é o Espiritismo, que é uma obra bem menor, pequena, mas ele traz ali muitas informações interessantes, tem alguns diálogos são verdadeiros, outros ele cria, né, como uma forma mesmo de abordagem didática, é uma metodologia de aprendizado que nós temos, essa questão de perguntas e respostas, e ele traz, a ideia dele é a seguinte, que se você ler o que é o Espiritismo e gostar, você vai então querer estudar as outras obras.
você vai entender que é aquilo que você quer, estudar a doutrina espírita. Ou seja, por que nós espíritas temos admiração por Kardec? Não pelo sentido de adorar um outro ser humano, mas pelo respeito a ele, pelo trabalho que ele teve de trazer uma doutrina que tem toda essa bagagem espiritual, a doutrina dos espíritos. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra básica, no capítulo 6, o Cristo Consolador, tem o item o Advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, que é o espírito que lidera todo esse trabalho da codificação no plano espiritual, ele escreve que o Espiritismo ele veio à Terra por compaixão dos homens, que apesar de terem um infinito para estenderem as suas visões, eles preferem tropeçar nos abismos do mundo. Então essa é uma realidade nossa, do ser humano. Muitos, como diz o Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, muitos espíritos na Terra são paralíticos da alma. E é esses paralíticos que o Espiritismo vem reerguer como no tempo de Jesus. Existem muitos cegos para a realidade espiritual. E são esses cegos que o Espiritismo vem devolver-lhes a visão, como na época de Jesus. Faz sentido isso para você? Ou seja, ao compreender a doutrina espírita, você consegue perceber quanto que ela nos convida a ter esse olhar para o infinito? Como isso é legal, não é? Como é que a nossa vida ela passa a ter um outro sentido? Tudo que acontece no mundo é como diz Emmanuel, é por pouco. Por pouco tempo, porque se é algo que a doutrina espírita vem nos comprovar, é esse caráter da transitoriedade no mundo material, de nós, nosso momento aqui, a brevidade da nossa vida aqui. E a brevidade da vida ela é tratada por filósofos muito antigos, como Epiteto, como Marco Aurélio, Sêneca, grandes filósofos do estoicismo. Eles tratam sobre a brevidade da vida como uma forma de tornarmos a nossa vida aqui melhor. E na doutrina espírita não é diferente. Como eu disse para vocês, o Kardec ele tem um viés filosófico muito forte, tanto que ele fala na conclusão do Livro dos Espíritos também, que compreender a doutrina espírita não se dá a partir, não é pelos fenômenos. Não, a força do espiritismo não está nos fenômenos, ela está na filosofia. Tanto que o Livro dos Espíritos, está lá, Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Então ele nem considerava uma doutrina, ele considerava uma filosofia espiritualista. Porque a filosofia é o que muda a nossa vida, que muda o nosso contexto, o nosso olhar, quando começamos a perceber a vida diferente, a questionar e procurar ter um novo entendimento, ou seja, quando usamos a faculdade da razão. Isso é uma questão muito forte. Aí vejam que nesse processo da codificação nós vamos entender que Kardec nos convida a perceber a filosofia como a força do espiritismo e não os fenômenos. Infelizmente, nós ainda vemos até hoje, desde o século XIX, em pleno século XXI, muitas pessoas ainda valorizando muito o fenômeno. Mas também é natural, faz parte do processo evolutivo de cada um. O importante é que ao percebermos que nós estamos valorizando o fenômeno, possamos ir em busca de algo mais. Ir em busca de perceber como é a nossa realidade, de fato. Quem eu sou enquanto espírito imortal? O que eu faço com essa informação a partir do momento que eu sei que eu sou um espírito imortal? Eu passo a olhar as estrelas ou eu vou continuar caindo nos abismos do mundo material? O que eu faço com essa informação? Então, isso é muito interessante. E o Espírito da Verdade, ele traz como ensinamentos, né? O primeiro ensinamento da doutrina espírita é amai-vos, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo é instruirmos.
instruí-vos. Então nós temos isso como uma força da doutrina espírita, trazida pelo Espírito da Verdade, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que o primeiro ensinamento é nos amarmos, depois nos instruí-vos. E mesmo assim, como é que nós passamos por essa experiência enquanto espíritas, com uma distância tão grande entre a razão e o coração? Então isso é muito importante de nós refletirmos sobre isso. Nós estamos realmente vivendo essa experiência do amor, da fraternidade, da solidariedade, através do respeito, da compreensão, do perdão, do entendimento. Porque mesmo que a gente não consiga viver tudo isso, mas se a gente conseguir viver se a gente conseguir viver a gente consegue puxar todas as outras, porque as virtudes elas se dão em cadeias. Você começa a ter uma virtude, daqui a pouco outras começam a surgir. Então, essa é a proposta. E a instrução, ela é o caminho que nós vamos seguindo para distanciar. A questão é que ontem eu fazia uma palestra para estudantes do ERJ, aí eu lembrava sobre isso, que é importante nós estudarmos, é essencial o conhecimento, a instrução, mas nós não podemos dar vazão apenas para as questões teóricas e deixar um espaço pequeno para a afetividade, para o bem, para o amor na Terra. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que voltar novamente para reconstruir aquilo, para plantar as flores que nós não plantamos, para cuidar dessa parte do jardim que nós deixamos de lado. Nós recebemos essa oportunidade, que é o nosso progresso, o nosso processo de evolução, e temos com a doutrina espírita uma oportunidade grandiosa de percebermos esses caminhos. Kardec teve um tempo curto para a codificação, ele teve apenas 15 anos. Ele, com 50 anos, ele conheceu os fenômenos, ele começou a estudar e se dedicou de forma permanente a esse trabalho de codificação e desencarnou aos 65 anos, ou seja, em 15 anos ele conseguiu fazer um trabalho gigantesco. Porque é um trabalho gigante. Quando nós vemos, por exemplo, as 5 obras básicas, mais o livro que é o Espiritismo, mais outros livros que ele escrevia em forma de manual, mais as obras póstumas que foram escritas depois da sua desencarnação, e mais as revistas espíritas, que durante 11 anos ele escreveu diversos textos maravilhosos. E aí eu convido você que queira conhecer um pouco mais de Kardec sobre a sua visão em relação ao mundo e a proposta do Espiritismo na Terra. Eu te convido para ler os discursos do Kardec na Revista Espírita. Então, se você não tem acesso às revistas espíritas impressas, hoje você pode baixá-las também em PDF, igual às obras básicas. Então, eu te convido a fazer uma viagem. Todas as revistas espíritas têm um discurso de Kardec. Procure os discursos e leia. É envolvente, porque o discurso dele é você vendo um homem querendo atender a necessidade da humanidade, essa necessidade de esclarecimento, querendo retomar, dar ao ser humano essa possibilidade de deixar de ser um paralítico espiritual, como diz Emmanuel. De deixar de ser um cego em relação à sua condição de espírito imortal. Isso esse é um movimento de Kardec que não deveria passar em branco a nós espíritas. E a você também que não seja espírita, mas conhecer Kardec, porque o Kardec, ele ainda vai ser reconhecido como um grande educador no mundo, e não somente como codificador da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, a essência da doutrina espírita é a educação. Por isso que ele não era um cientista, não era um teólogo, não era médico, não era filósofo, ele era educador. E como educador, ele teve essa grande responsabilidade e fez esse grande trabalho de codificar uma doutrina cuja essência é a educação.
E educação não é saber ler e escrever. Lembre-se que saber ler e escrever é ser alfabetizado. Educação é quando o conhecimento atua num processo de transformação do ser, do indivíduo, da nossa vida. Por isso, hoje, quero deixar a vocês essa palavra que a doutrina espírita nos propõe: consolação, fé e esperança. No mundo onde as tribulações cada vez mais parece que gritam ao nosso redor, nós temos na doutrina espírita a palavra de consolação, de fé e de esperança, que tende a fazer uma grande diferença nas nossas existências, na nossa vida. Que Jesus possa, então, ser para você realmente um modelo e guia quando Kardec questiona os espíritos, preocupado em saber como é que a humanidade poderia seguir todos esses ensinamentos que a obra estava propondo, que o ensino dos espíritos estava propondo, como é que o ser humano na Terra poderia seguir esses ensinos? Sem ser por conta própria, você não daria conta de seguir por conta própria. Imagina o Kardec pensando tudo isso. E aí ele pergunta: tem alguém que poderia servir de modelo e guia para que a gente... Porque nós somos crianças, não é? Então nós precisamos de alguém para dar a mão, para correr, para aprender a andar, a caminhar, que nos ensine as palavras, que nos ensine as questões básicas da existência. E aí ele pergunta, e aí os espíritos respondem: vejam Jesus. E é isso que nós precisamos, ver Jesus. E ter a doutrina espírita como essa doutrina de consolação, de fé e de esperança, é quando nós vemos nela Jesus, em tudo que ela nos ensina, em tudo que ela faz. E eu deixo então o meu profundo agradecimento a Allan Kardec, que depois de ser um grande educador chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, passa a usar o pseudônimo de Allan Kardec, que é o nome de uma das encarnações que ele usou na Terra, e que essa proposta seja para nós a proposta da codificação, uma proposta de renovação de fato em nossos corações, em nossas vidas. Que a paz e o amor se faça, que Jesus sempre esteja presente em nossa vida, nos amparando, nos guiando por essas estradas, algumas vezes tortuosas, mas nós sabemos, Senhor, que Deus está presente em nós, na vida, em tudo que existe. E nos ajude, Senhor, a aprendermos a caminhar contigo, a olharmos o mundo de forma diferente e a entendermos a nossa responsabilidade, a nossa verdadeira missão na Terra, que é a nossa autoiluminação, para que o mundo tenha um pouco mais de luz através de nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, amigos, irmãos, a Federação Espírita Amazonense. Que possamos, então, seguir o nosso caminho e a nossa trajetória. Amai-vos e instruí-vos. Vamos seguir esses ensinamentos do Espírito de verdade e certamente caminharemos muito mais seguros. Até a próxima.